muito boa tarde, tudo de bom para você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Hoje você vai aprender a importância de se dedicar à atividade física para prevenir doenças e muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque você vai conhecer uma história, que é a história do Gustavo, que está aqui comigo. E o Gustavo não é só uma história de superação, é determinação, é fé, é coragem. O que o Gustavo está fazendo na vida dele vai se tornar objeto de estudo, porque nós precisamos entender o que motiva as pessoas que lutam contra uma doença tão terrível como é o câncer, e nós sabemos que é, e que nos apavora durante 18 anos, mas encontra forças para superar tudo isso e se tornar um atleta de verdade, ou melhor, um triatleta. Qual é a atividade física que você pratica? Como é que você está cuidando da sua saúde? Porque a prevenção muda a sua história e te dá uma perspectiva maior de vida de pelo menos 30%. São estudos mais recentes que foram apresentados no último Congresso Mundial de Medicina, no começo do ano, e tem muito mais para nós falarmos sobre isso, principalmente sobre os guerreiros do final de semana. Você já ouviu falar? Será que você pode se tornar um? Vou te falar, é uma nomenclatura que foi dada por alguns especialistas da Universidade de Harvard para dizer para você, de uma maneira mais comum, que você não precisa ter desculpas para se exercitar. Dr. Bruno Steffes está aqui para falar com a gente sobre isso. Porque nós encontramos desculpas, e uma das maiores, e que nós tentamos nos enganar com relação a isso, é a falta de tempo. Então, os guerreiros do final de semana vieram para mostrar para você que não tem desculpa. Não estou nem falando para você se tornar um triatleta como o Gustavo, o que pode sim acontecer, mas estou falando para você prestar atenção no seu dia a dia, e o Dr. Bruno vai falar com a gente sobre isso. Tia Cris já está aqui também ao meu lado com tudo pronto, porque hoje ela vai nos ensinar a fazer uma lasanha, mas essa lasanha ela é mais leve, porque ela é feita com a massa de panqueca, então a tia Cris usa também alguns ingredientes que são mais leves para você ter uma alimentação mais saudável. O recheio dela, ela fez com a carne louca, então é uma carne também com preço acessível e muito saborosa e também mais magra, para você também aprender a cuidar melhor da sua saúde. Daqui a pouquinho você vai aprender essa receita. Sem saber, tia Cris também vai agradar Gustavo, que o Gustavo não come carne, mas já tem aqui milho, já tem a panqueca que não tem nada ligado a carne nem peixe. Então o Gustavo não vai ficar desamparado, tá, Gustavo? Vem para cá comigo, vou conversar com o Dr. Bruno primeiro, porque a gente tem esses dados que chamam muita atenção. Só para você ter uma ideia, até 2030 tem uma perspectiva da Organização Mundial de Saúde de que pelo menos 500 milhões de pessoas no mundo vão ter algum problema sério de saúde por conta da falta de atividade física. Quer dizer, é um problema sério que antes de nós chegarmos no patamar do Gustavo, né, doutor? Vamos falar do que você pode fazer para mudar o seu dia a dia. Existe uma expectativa de que pelo menos 150 minutos por semana são suficientes para você garantir qualidade de vida e melhorar até a tua expectativa de vida também nesses 30%. 150, doutor, se nós pensarmos bem, não é muito, mas muitas vezes nos falta planejamento. Você acha que, falando principalmente do brasileiro, nós não nos exercitamos pela falta de planejamento, pela falta de vontade ou a preguiça mesmo, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, doutor, de você estar aqui com a gente. Então não precisa muito, 150 minutos, são 30 minutos, e que inclusive diariamente distribuído, você pode, durante o seu dia, também distribuí-los. Fazer 10, 10, 10, 5 vezes por semana, subindo uma escada, descendo uma escada, fazendo flexões, coisas rotineiras que podem ser adaptadas. O importante é movimento, é se mover, porque o sedentarismo hoje ele é tido como uma doença, uma verdadeira doença, comparada inclusive ao tabagismo em termos de desfechos cardiovasculares. Então, você que está hoje aí sedentário, entenda que você pode ter uma complicação igual de quem fuma. Então, o sedentarismo hoje, uma grande pandemia mundial, junto com a obesidade, vem se tornando um grande problema na nossa saúde. Agora, doutor, você acredita que esse problema, ele é recorrente mesmo da nossa falta de planejamento diário, que falta um pouquinho dessa dedicação e dessa conscientização, né, doutor? Porque nós falamos de uma expectativa de tantos milhões de pessoas, de 500 milhões, que ficam doentes por causa desse problema. Você acredita que essa transformação vem muito mais de nós do que dos próprios médicos, quando falam para a gente, olha, você precisa se exercitar, e a gente não se organiza para isso? É uma força que precisa ser exercitada, de campanhas também da parte médica. Mas o organismo humano, que vocês têm que entender, ele vive para buscar conforto, dopamina,
aquela questão de sempre ter recompensa. E a zona de conforto é o que mais traz recompensa ao organismo humano a curto prazo. Então, quebrar a zona de conforto é o grande desafio. E para isso, realmente, não precisa que a pessoa tenha alguma doença, tenha um desfecho ruim, tem que entender exatamente os benefícios da atividade física, como a gente vai conhecer a história do Gustavo, que venceu um câncer por 18 anos lutando contra o câncer e vem vencendo, e outras histórias lindas que são superadas através do estilo de vida, onde o exercício físico ele é um pilar importante, tanto na parte cardio-aeróbica como na parte de força. Tem que juntar os dois para ter o pleno benefício da atividade física. Quer dizer, um pouquinho também nos falta dessa motivação interna, né, doutor? Para começar de alguma forma. E você falou uma coisa interessante, que muitas pessoas falam assim, não adianta você fazer só os 10 minutos e separadamente essa meia hora. Então isso é mentira. Mentira. Se eu tiver esses 10 minutos, eu posso fracionar e pronto. É um bom começo. Com certeza. Tem que começar a quebrar essa rotina de sedentarismo, ensinar ao cérebro que o teu corpo se movimenta, que você precisa fazer esse tipo de atividade física que traz bem para você. Fontes lícitas, que eu digo, costumo chamar de dopamina, porque é muito fácil você ter conforto, você ter recompensa através de fontes não lícitas de dopamina, como vício, álcool, açúcar, gordura, enfim, várias situações, até os eletrônicos também, que acabam entorpecendo o teu cérebro e te tirando de fontes boas de dopamina, como atividade física, meditação, música, natureza, enfim, o organismo tem que viver de forma inteligente. Quando você escolhe a fonte boa de dopamina, o resultado é saúde, porque não adianta só você ter um DNA saudável ou não saudável se seu ambiente não é propício a ter saúde. Doutor, então eu quero falar sobre os guerreiros do final de semana, o Weekend Warrior, como disseram os americanos. E, na verdade, o que me chamou a atenção quando nós falamos desses guerreiros do final de semana é a possibilidade de você se organizar para fazer a atividade física apenas nos 2 dias do final de semana. Houve muito preconceito durante muito tempo, alguns especialistas dizendo da sobrecarga até no nosso físico, podendo causar algumas lesões e tal. Então, tudo que nós falamos para você aqui no que diz respeito à atividade física, você sempre tem que ter um acompanhamento médico. O doutor é médico do esporte, é cardiologista e ele faz esse trabalho. Ele te prepara para que você possa ter o desempenho adequado dentro daquilo que você precisa e daquilo que o teu organismo também pode te oferecer sem te causar nenhuma lesão, porque é um hábito contínuo que não é do dia para a noite que você vai ter essa mudança. Então, é importante que você tenha um especialista te acompanhando. Isso é o número 1. Então, eu estou falando com você que já tem essa consciência. Não é para você sair por aí correndo o final de semana inteiro, achando que você vai tirar todo o prejuízo dos 5 dias da semana, né, doutor? Mas para quem tem esse planejamento, funciona mesmo, doutor? O nosso corpo é uma máquina super inteligente, mas que precisa ter adaptação. Então, o teu sistema cardiovascular, ele precisa ser educado, ele não pode ser submetido a uma carga abrupta, alta, sem um adequado treinamento, porque ele colapsa, ele pode ter problemas, pode ter arritmia, aumento de pressão, falta de compensação ali no momento do exercício, desmaio, mal-estar, aumento do cortisol, com piora do condicionamento e outras repercussões aí. Então, não é para fazer essa história de ir no final de semana e querer compensar a semana toda no exercício. Como eu falei, você pode, inclusive, pequenas mudanças de forma sistemática geram grandes resultados. Coloca 10 minutos diariamente, fazer o início de uma atividade cardio e aí vai incrementando aos poucos. Quando você vê, você já está no exercício do hábito, já está incrementado na tua rotina essa atividade física e com muito mais segurança. Então, não invente de se sobrecarregar aos finais de semana, porque vai aumentar a lesão, não só osteomuscular, como o teu sistema cardiovascular não vai ser educado da forma correta e o resultado, em vez de melhora do condicionamento, muitas vezes é sintoma e prejuízo para o sistema cardiovascular. Doutor, se eu opto por fazer dessa maneira, então até no final de semana as cargas têm que ser menores até que eu me adeque a isso. Exatamente. O músculo, ele funciona num regime de supercompensação ou sistema antifrágil. A gente precisa dar uma sobrecarga para ele limitada para que ele possa fazer todo o processo de reajuste e melhorar em cima daquela carga. Agora, se você expõe o corpo, o organismo,
impõe uma carga muito elevada, aí o resultado é o inverso. Ele atrofia, ele lesiona, ele não incorpora aquele estímulo como algo bom e acaba tendo prejuízo, muitas vezes até afastando a pessoa de uma rotina que poderia ser saudável. Porque quando a pessoa se lesiona, ela acaba ficando ainda mais muito distante mais tempo da atividade física e de incorporar o estilo de vida. Doutor, vamos dividir em 2 grupos as pessoas que devem fazer essa atividade física. Se eu já tenho um problema, fiz todos os exames, passo por uma consulta e já é detectado algumas mudanças até na minha alimentação e no meu dia a dia, a partir daí, eu tenho um planejamento diferente que tem que ser feito de uma pessoa que faz os exames e está com tudo certo, tudo em dia, que daí sim entraria essa prevenção? São ações diferentes? A rigor, atividades de ordem leve a moderada, a maioria das pessoas estão aptas a fazer, tendo ou não alguma condição cardiovascular de doença ou morbidade. A maioria das pessoas. Se a pessoa ela já tem uma doença pré-existente e ela tem mais de 40 anos de idade, claro, é recomendado passar com uma avaliação cardiovascular, mas nunca a recomendação de repouso deve ser feita. É muito difícil uma situação, mesmo clínica, médica, de doença, onde o médico, hoje em dia, entendendo os benefícios do exercício, vai indicar repouso absoluto. Antigamente, um paciente cardiopata, ele era orientado a ficar na cama em repouso. E hoje não, a gente tem um processo de reabilitação cardiopulmonar, onde o exercício faz parte do tratamento. E condicionar o coração é o melhor resultado diante do cenário de evolução, prognóstico, desfecho, diminuindo muito a quantidade de medicamentos que esse paciente cardiopata vai precisar quando o coração dele é condicionado. É muito importante essa conversa que nós estamos tendo com o doutor para você entender a necessidade da prática da atividade física para que você tenha essa expectativa de vida mais longa e mais saudável. Porque todos esses mitos vão sendo desfeitos, né, doutora? À medida que a medicina avança, nós vamos aprendendo essa necessidade, seja num grau menor, iniciante ou num grau mais forte, já mais elevado, mas que não se deixa de lado de forma alguma, né, doutor? De forma nenhuma. O músculo é a nossa farmácia natural. Quando você tem saúde muscular, você tem muitos remédios de forma natural atuando. Vasodilatadores, antioxidante, anti-inflamatório, antidepressivo, tudo dentro da nossa massa magra. Então, investir em massa magra é ter uma melhor vida, o melhor prognóstico, melhor reserva, estar mais apto às adversidades da vida, ficar melhor num cenário geral, tanto de saúde quanto envelhecimento. Então, a atividade física, ela deve ser, sim, incentivada em todas as idades, claro, com orientação. Sempre com orientação médica, que é o mais importante, por isso o doutor está aqui para te dar todas essas informações. O Instagram do doutor está aí na tela para você, Dr. Bruno Stephan. Lá no link da bio dele, você pode marcar um horário com ele. É muito importante que você tenha essa conscientização do acompanhamento médico mais do que tudo. Mesmo que você frequente uma academia onde eles não exijam nenhum tipo de autorização médica, o que já é errado, a gente sabe disso, né, doutor? Porque precisa ter esse acompanhamento, faça você mesmo para que você aprenda a cuidar melhor da sua saúde. Eu vou parar rapidinho, nós vamos sentar eu e o Dr. Bruno ao lado do Gustavo. O Dr. Bruno tem tudo a ver com a história de superação do Gustavo. Você vai conhecer um pouco mais todo o trabalho que ele tem feito com o Gustavo, tudo que o Gustavo tem se desenvolvido ao longo desses 18 anos, e tudo isso foi transformado num projeto lindo que se chama Esmagando o Câncer e que também foi transformado num livro que nós vamos mostrar para você já já. A gente já vai parar e volta rapidinho. Já estamos de volta. Eu amo contar histórias de pessoas que se superam, porque a nossa vida é essa. Gustavo está aqui ao meu lado, junto com o Dr. Bruno. A nossa vida é uma vida de superação. E todas as vezes que nós contamos para você uma história de superação, é para você entender que eu sempre falo isso, que todos nós passamos por problemas, mas a maneira como você encara o problema é que faz a diferença. O que o Gustavo tem passado ao longo dos últimos 18 anos, para muitas pessoas, poderia ser o caminho do fim.
Mas o Gustavo transformou isso numa história que tem também transformado a vida de outras pessoas. Porque ele criou esse projeto, Esmagando o Câncer, você vai entender melhor através da nossa conversa, e o Dr. Bruno conversava aqui comigo, explicava pra gente por que o Gustavo deu essa virada de chave. Vou colocar na tela primeiro algumas imagens de uma prova que é muito famosa no mundo inteiro. Ele participou da edição daqui de São Paulo no mês de setembro, que é o Ironman, que reúne atletas mesmo do mundo inteiro, e eles são triatletas, e é uma coisa louca, porque é muito puxado. Você corre, você faz não sei o que, é uma loucura esse negócio. E a gente separou as imagens aqui, ele completou, tenho aqui a medalha também para te mostrar, que eu vou te mostrar depois. A gente tem todas essas imagens para mostrar para você, para começar de trás para frente, para você entender que você pode, né, Gustavo? Eu acho que o que você tem feito, e mais do que nunca, obrigada por você estar aqui com a gente, com o Dr. Bruno, você pode e você consegue, né? Impressionante o que você se desenvolveu ao longo desses últimos anos para chegar até onde você chegou. Para você que não entende muito de esporte, que está assistindo a gente, essa competição, como eu falei, é uma competição internacional, e que a gente conversando aqui, né, doutor, não tem notícias de alguém que tenha câncer e que lute contra o câncer há tantos anos participando. Aliás, nem que tenha câncer, quanto menos participando depois de tantos anos, né? Primeiro, parabéns, Gustavo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, porque que inspirador você é. Obrigado. Eu acho que nesses 18 anos eu entendi a minha missão de vida como melhorar o Gustavo para, consequentemente, ajudar o próximo, né? E cada vez que eu me preocupo comigo, é nítido como eu consigo impactar as pessoas. E todas essas histórias desses 18 anos tratando, que é o que você comentou, que eu poderia ter desistido, como eu já quis desistir, eu já passei por várias etapas do câncer, entre desconfiar da vida, depressão, já passei por todas as etapas, né? E nesses 18 anos eu entendi que eu coloquei a perspectiva positiva consciente nas coisas. E é isso que eu quero, desesperadamente mostrar para as pessoas. Você, igual é que o Dr. Bruno fala, você tem que moldar o seu corpo, e também sobre a mente, você tem que moldar a sua mente, você tem que forçar a sua mente a olhar o lado positivo. Por mais difícil que seja a situação, você vai conseguir encontrar alguma coisa positiva. No hospital, onde é o local que ninguém quer estar, eu era obrigado a olhar alguma coisa positiva. Então você força a sua mente. E tudo isso eu consigo colocar no livro e, consequentemente, também fazer a prova, né? Mas você levou, né, doutor, que é uma questão de treinamento não só emocional, mas também físico, porque você levou de 2007 até 2019, você levou 12 anos para entender todo esse processo, tanto físico quanto o teu processo psicológico, para colocar isso em prática. Doutor, como é que eu faço para fazer isso? Porque eu entendo que o Gustavo quer facilitar a vida das pessoas, acordar, despertar as pessoas para viver isso mais cedo, sofrer menos, por menos tempo, né? Como é que eu faço isso, doutor? Entenda que existe aí uma similaridade quando a gente fala de resiliência mental com resiliência física. Então, quando o Gustavo ele expõe o organismo dele, o corpo dele, a uma injúria sustentada, no caso da atividade física, ele também está trabalhando a resiliência mental. E ele traz isso para o tratamento. Então, o corpo entende que ele precisa ser resistente. A mente entende que ele precisa ser resistente. E não é uma doença, não é um câncer, não é uma medicação com efeito adverso que vai ser capaz de afetar essa resiliência construída no espaço da mente, no espaço físico também, e acaba trazendo isso tudo para que ele possa contar essa história por 18 anos. Então, ele foi vencendo cada etapa e criando, se construindo em cima desse padrão de resiliência, de adversidade, vencer as adversidades. Então, existe essa similaridade da atividade física, principalmente do endurance, com a questão da resiliência mental. A pessoa ficar 7 horas correndo, 7 horas pedalando, 3 horas nadando... Eu falei que era uma loucura a quantidade, é isso mesmo que o doutor está falando? Como é que é essa? O Ironman especificamente, quanto tempo de cada um? Cada um é muito pessoal o que faz, né? Eu fui o penúltimo a chegar na prova, eu fiz em 8 horas e 34 minutos. Os campeões de elite fazem abaixo de 4 horas, pra você ver a diferença. Mas uma coisa muito legal... Mas você fez 8 horas o quê? Quanto de bike? Quantos quilômetros, pra gente entender? Ele é o campeão. Eu também acho. Ficar 4 horas é mais fácil do que ficar 7 horas correndo. Que é isso, pra mim, logo, né? Pra mim, duas provas, né? Não, e considerando que aquelas pessoas que estão ali não têm nenhuma comorbidade, quanto menos o câncer. Já acabou a prova também. Nossa, eu lembro que eu ainda estava pedalando, eu vi o pessoal já com a medalha, eu falei, meu Deus, falta correr um monte de coisa. Eu fiz em 47 minutos a natação, são 2 quilômetros.
Fiz em 4 horas e meia o pedal, que são 90 quilômetros. 90 quilômetros? Pelo amor de Deus! Fiz em 3 horas e meia a corrida, que são 21 quilômetros. Ô, doutor, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que eu nem sabia que uma pessoa com câncer podia fazer tanta coisa. Não por não poder, por não ter essa condição. Você entende o que eu estou falando? No sentido de, eu achei que o corpo da gente, quando tem uma doença tão grave como essa, não consegue acompanhar algo tão pesado. Isso também faz parte de um treinamento específico e todo mundo pode conseguir isso, doutor? Inclusive, isso é uma situação onde a gente vai apresentar no Congresso Brasileiro de Medicina, mostrando que a atividade física de alta intensidade, com acompanhamento adequado, suplementação adequada, ela melhora o sistema imunológico e passa a ser uma ferramenta importante no tratamento das doenças imunológicas, incluindo também doenças cancerígenas. Então, atividade física se mostrando como uma medicação, uma ferramenta no tratamento e controle por melhorar várias questões relacionadas à inflamação e à imunidade. Então, na verdade, tudo depende de tudo aqui, do histórico da pessoa, obviamente, porque ele chega até você. Quando o Gustavo chegou até você? Agora ou naquela época de 2019, Gustavo? E antes da prova. Antes da prova. Então, antes dessa prova. A gente fez um projeto, a gente se conheceu nas redes sociais e a gente criou esse projeto para preparar o corpo dele para esse desgaste todo da prova. E interessante, né, que a própria médica dele, né, oncologista, ficou com muita ressalva de expor ele a essa agressão e preferiu não arriscar. E aí ele veio até o consultório e eu falei, não, vamos lá, porque eu confio na atividade física, você vai superar, vai fazer e vai ficar ainda melhor. E foi o que aconteceu, tanto que virou tema de Congresso de Medicina do Esporte. Então, como é que você começou a trabalhar isso na sua mente? Porque nós temos esse... Não é uma lacuna, mas você tem aí de 2007 a 2019, meio que aprendendo a conviver com essa doença e fazendo algum tipo de atividade, Gustavo, ou não? Na verdade, eu sempre fui do esporte. Tá. Desde criança surfava, jogava bola, corria, sempre adorei esporte. Certo. E devido a tantos anos de medicação, transplante de medula, o corpo começou a ter uma coisa chamada polineuropatia. O transplante foi quando? 2 transplantes. 2012 e 13. Então você tem 2 transplantes de medula. Vale mais que essa medalha. 5 anos depois da descoberta da doença. 5, 6 anos. Sim. Daí, nesse período, obviamente, você teve uma mudança de hábitos aí, dá uma paradinha. Mais ou menos. Eu ainda levava não tão a sério realmente. Gostava de fazer esporte, mas eu não levava tão a sério tudo aquilo que o doutor fala. Da importância a mais de tudo que ele conversa, de sono, de suplementação correta, de tudo que precisa para dar o plus a mais. Eu só gostava de fazer esporte realmente por prazer. Certo. Mas aí eu vi que na minha condição eu precisava de algo a mais para poder melhorar, performar, para poder mudar esse estilo de vida. E aí com o tempo eu fui pesquisando algumas coisas. Em 2019 foi quando meu corpo travou também, eu não conseguia correr, não conseguia pedalar. Travou como? Travar de tipo, se eu forçava a mão, ela demorava para voltar. Se eu pulava, né, a perna travava e demorava para voltar. Se eu pedalasse... Como se paralisasse? É isso, ele tinha um delay, ele demorava. Para nadar eu não conseguia, porque eu cheguei a tirar um tumor muito grande daqui, então eu fazia isso aqui com o braço. Então, tipo, fazer o triatlon é uma cura pessoal para mim de que eu não podia nadar, não podia correr, não podia andar de bicicleta. Então eu falei assim, então quero fazer o triatlon para poder pôr um ponto final em tudo. E aí, 2019, mais ou menos... Você já tinha tirado esse tumor e tinha tido essa, vamos dizer assim, de uma maneira leiga, para quem está em casa entender, essa paralisação. Sim, mas ela durou durante 3 anos, tanto que eu tive que parar um pouco o tratamento, porque ele estava cada vez mais atrofiando. E você andando menos, então, se movimentando menos. Eu tinha começado a ficar um pouco acima do peso, eu tinha, na verdade... Falei assim, é isso, minha vida, acabou e ponto final. Daí até 2022 você ficou mais ou menos assim por conta dessa... Até 2000, na verdade a polineuropatia começou em 2018 mais ou menos. 18, 19 e 20 foi quando esses 3 anos complicado. Daí entrou pandemia, pronto. Sim, exato. Mas foi muito boa a pandemia. Por quê? Por incrível que pareça, como eu tinha esse quadro de que a gente não sabia o que estava acontecendo no mundo, eu tinha começado a tratar, a doutora Ana Rita, que ele conhece, falou, Gustavo, fica quieto, não vai em hospital nem nada e a gente vê o que está acontecendo no mundo. Deve ter deixado essa doutora Ana Rita doida. Né, muito doutora? Mas é bom ter paciente teimoso, porque com paciente teimoso mostra outras possibilidades de cura, outras possibilidades para poder lidar com o tratamento. Ela é sensacional. Daí ela mandou você ficar quieto nesse período. Você ficou? Não, fiquei. E aí, tipo, na praia foi que eu comecei a pensar sobre a vida. Eu falei, acho que eu posso fazer isso, tentar fazer aquilo. Passei por um neuro, e aí ele ensinou que eu teria que aprender um novo movimento para o corpo, que é como se o cérebro demorasse para passar a informação.
E aí tinha que ter e aí, tipo, e aí durante um ano eu fiquei fazendo fisioterapia, acupuntura, pilates, para poder fortalecer o corpo e tirar um pouco essa dormência. E aí quando começou a melhorar, eu falei, acho que eu posso fazer o triatlo. E aí eu entrei no triatlo fazendo prova bem básica, que era nadava 750, corria 20, corria 5 km. Então você começou a fazer um pouco desses exercícios? Sim, comecei a melhorar, fazendo academia, e aí senti o corpo um pouco melhor, fui subindo o nível dos treinos. Falei, acho que eu posso fazer um Ironman. Daí foi quando você tem que encontrar alguém que, né? Que compra o projeto. Algum tem que doido encontrar igual, né, alguém, com todo respeito, você tem que encontrar um doido que fale, não, peraí que eu tô aqui para te ajudar. Alguém teimoso igual que sabe que dá certo. E aí a gente acaba sempre alavancando ainda mais, né, o desafio, porque quando ele completou o meio Ironman, agora ele já tem um novo desafio que são as Olimpíadas dos Transplantados, o qual, se ele já é capaz de fazer, por que não performar? Então agora a ideia é performar e não só completar. Então vamos atrás das medalhas, vamos conquistar, trazer para o Brasil aí as Olimpíadas dos Transplantados. Ele vai participar na parte de corrida, de natação, na o que parte puder. do triatlon. Existe as Olimpíadas de Transplantados, quase ninguém conhece. É só para quem fez algum tipo de transplante. Quando eu comecei a entrar no triatlo, eu queria fazer isso. Mas eu não podia participar porque na época eles não aceitavam transplante autólogo, que você doa para você mesmo. Só transplante externo. E na época eu tinha feito com a minha medula. Beleza, e aí veio a ideia do Ironman, fiz o Ironman. E nesse meio tempo eles aceitaram agora transplante geral. Então daqui 2 anos, eu acho que vai ser na Bélgica, as Olimpíadas de transplantados. E a gente vai para poder representar o Brasil. E aí, como ele falou, agora não é só completar. Agora é pra ganhar. Exato. Por mais que a gente alavancou, né, o desafio. Né? Agora, eu quero saber uma coisa. Você mora com seus pais? Não, eu moro sozinho. Seus pais estão perto de você? Sim, moram perto, sim. Você tem filhos? Não tenho. Como é que é a família? Porque é um eterno medo de acontecer alguma coisa. Eu estou falando agora como sem a experiência de um médico, né? Para você que está em casa e você a gente sabe que tem tantas pessoas hoje com câncer e a gente sabe que esse diagnóstico muitas vezes paralisa a gente, a família toda, e existe aquele medo, o medo do ser humano que te ama, que fala, meu Deus do céu, eu não sou médico, o médico está dizendo que dá certo. Como é que a família encara esse desafio com você? Tem um medo que ainda impera ou eles já desistiram de ter medo porque você não deixa essa coisa prosperar? Se minha mãe tivesse aqui, ela ia falar, tá vendo esse cabelo branco? É tudo culpa sua, Gustavo. Porque eu sempre fui de criança, sempre muito teimoso. O que eu queria fazer, eu ia e fazia, entendeu? Mas tem momentos que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Claro, um câncer na vida de uma família, dos amigos, é uma coisa devastadora. Tanto que a ideia minha de mostrar para as pessoas que eu coloquei o livro é que assim, você vai passar por momentos difíceis, desafiadores, vai ser difícil sim. Não é fácil. Eu já passei por muita coisa. Eu e minha família e meus amigos já passaram por... Tem quase 20 anos numa luta, sim, né? Muita coisa constante, muito complicada. Né, gente? Constante, então não é uma coisa que... Um ano ou outro que deu uma pausa para poder ver como que tava. Você respirar um pouco, né? E olha lá, porque aí que respirar já sabendo que já teria que continuar. E já faz tempo que eles estão tranquilos, porque eles veem que estão dando certo, tipo, esse estilo de vida que eu tô levando, de boa alimentação, meditação, muita fé, propósitos. Que é o que também ninguém aqui tá falando que você vai sair por aí, né, doutor, correndo como se não houvesse amanhã. Tudo isso é fruto de uma conscientização pessoal, do apoio que o ambiente também a gente sabe que ajuda e do profissional que vai acompanhando, né, doutor? Porque qualquer sinal num exame retrocede, recomeça, porque é importante você entender que são vários fatores, que o Gustavo é um caso único porque muitas pessoas não têm essa coragem. Não é? Mas não é que precisa ser um caso único, você pode fazê-lo também, desde que você tenha um profissional que te acompanhe. Isso é importante destacar, né, doutor? É importante entender que uma doença crônica, como o câncer e todas as outras doenças crônicas, elas passam a alavancar, a assumir uma situação mais complicada e evoluir, principalmente quando você tem uma falha nos pilares da medicina do estilo de vida. E o Gustavo entendeu que ele consegue controlar a doença respeitando exatamente esses pilares. Então não temos aqui uma pessoa curiosa que sai correndo, pedalando, sem orientação. Ele tem um ajuste muito fino de todos esses pilares. Da alimentação, hoje ele optou por não fazer uma dieta carnívora para diminuir ações inflamatórias no organismo. Ele come bastante fruta, ele medita, o que traz uma paz, o que traz um mindfulness que vai impactar em todo esse processo inflamatório. Então as escolhas todas são bem
detalhadas, orientadas, para evitar qualquer ativação inflamatória, porque são essas ativações inflamatórias, fica uma dica aqui, a gordura visceral, ela é um grande ativador de várias doenças, incluindo o câncer, então sobrepeso, obesidade, gordura visceral é um ativador de várias doenças, incluindo o câncer, e a ideia aqui é eliminar fatores inflamatórios que possam trazer doença crônica, e isso ele já entendeu, por isso que ele é um case de sucesso, faz atividade física, respeita todos esses pilares da medicina do estilo de vida e pode contar no livro dele todos os detalhes como você pode também atingir esse sucesso. Gustavo, e o Esmagando o Câncer, ele se tornou um objetivo de vida para você, né? Porque você tem palestrado, você tem participado de vários podcasts, você tem se dedicado a mostrar para as pessoas, através do livro e da tua palestra, a possibilidade que é aberta para todos nós. Tendo algum problema ou não, mas especialmente aqueles que têm, né? Dentro do livro, como é que você tem desenvolvido o Esmagando o Câncer especificamente para que as pessoas possam estar próximas também e a gente fazer com que isso se espalhe? A ideia do livro, na verdade, é a minha biografia, mas só contada com fatos importantes que eu sei que vai conectar com a sua história e transformar. Não tem só curiosidade nem nada, porque é como se fosse uma biografia de autoajuda. Porque a ideia do livro é que transforme as pessoas. Não quero só que escrever um livro no mundo, não, é realmente que transforme. Você não quer contar só a sua história? Não, é que eu falo, se eu tivesse em 2007 encontrado um Gustavo que falasse, olha, isso aqui é o seu guia para você passar o que você vai passar. É o que eu falo e sempre vou falar, a minha família, os meus amigos, para mim seria muito mais fácil. Então é como se eu entregasse um presente para o Gustavo lá no passado e é o presente que eu quero entregar para as pessoas que vão passar, igual você falou, por alguma dificuldade. Dificuldade todo mundo tem. Eu sempre falo, se dói, a gente tem que olhar. E esse livro é para poder encontrar a sua dor e mostrar o que eu fiz numa dor extrema que é possível. E o Esmagando o Câncer é um capítulo que entrou... É um braço. É um braço, uma perna, é completo, né? Que eu falo, o que você tem que esmagar para você conseguir tirar o melhor? E o meu caso é o câncer, né? Que eu tive que esmagar o câncer ao máximo para poder tirar um proveito dele, porque tudo tem um proveito, basta como você enxerga. Você pode esmagar uma depressão, você pode esmagar uma obesidade, você pode esmagar um término, não importa, você tem que esmagar, esmagando o câncer é realmente isso. E até a ideia do segundo livro, que vai ser Esmagando o Câncer, que vai ser voltado bem para a meditação, alimentação, bem para a parte do esporte e a importância disso. Algo muito importante que a gente também está falando, que eu sou um caso à parte de conseguir fazer isso, que já são 18 anos, que cada vez mais eu pratico essas coisas, mas eu lembro que no hospital eu levantava a garrafinha de água para poder fazer isso. Olha só, gente. Eu não tinha força. Eu comecei a fazer pilates, comecei a fazer acupuntura, comecei a fazer coisa tranquila para movimentar o corpo. É o que o doutor falou ali, não é repouso, é dentro do mínimo possível, alguma coisa você tem que movimentar. E essa movimentação me movimentou de uma forma louca. Aí. Gustavo, antes da gente encerrar, eu queria te perguntar uma coisa. Onde é que a gente coloca o medo nessa história? O medo de não conseguir, o medo de morrer, o medo das coisas não darem certo, o medo de se frustrar, de frustrar as pessoas. Porque o medo é uma coisa que sempre acompanha a gente quando a gente passa por uma situação muito difícil. Como você passou no extremo da situação, eu não gosto de falar uma dica, porque não é uma dica, né? Porque é uma história de vida, é uma transformação. Mas o que eu faço para vencer o medo? Boa pergunta. Eu acho que nunca me fizeram essa pergunta. Achei muito interessante mesmo. Eu acho que a gente não vence o medo, eu acho que a gente convive com o medo. Porque por mais que eu trate, eu tô bem, às vezes vem aquele medo do câncer ficar muito forte. Mas aí eu vejo que eu tô apegado ao futuro, o medo é apegado ao futuro. Tá. Dentro de agora, o que você tá bem, o que você pode fazer aproveitar? Eu acho que quando a gente consegue aproveitar as coisas boas do agora, igual tô numa condição boa, tô legal, a gente consegue barrar esse pequeno medo. A gente tem o medo, na verdade, eu acho que como um norte de não querer chegar até ele. Então, para não chegar até o medo, o que você tem que fazer? Ter bons pensamentos, cuidar do corpo, cuidar da alimentação, cuidar do que principalmente você pensa, porque tudo começa na cabeça e depois parte para o corpo, para a fala, para poder verbalizar. Então, muito cuidado com o que a gente pensa, o que a gente coloca dentro da cabeça. Meditação é uma coisa que me ajuda muito a conseguir controlar todas esse turbilhão que são 18 anos tratando de um câncer. Então, assim, o medo vai fazer parte da sua vida. Não veja ele como um inimigo, veja ele como um direcionamento de onde você não quer chegar. A partir disso, mude a sua perspectiva para o lado positivo. É isso que eu faço há 18 anos e está dando certo. Doutor, porque a gente vai aprendendo também
a superar, mas de uma forma mais efetiva quando tem esse treinamento mental junto com aquilo que o nosso corpo precisa fisicamente falando, né? A saúde mental, ela importa muito na imunidade, importa muito na resposta, no tratamento de todas as doenças. Então, como ele bem colocou, a perspectiva consciente, ou seja, colocar de forma consciente o que seria a ideia futura de um cenário que poderia ser um medo, algo terrível, e você vivendo hoje, a situação real que você tem, como gratidão, como aproveitar o presente, o agora. Muitas vezes isso já remodula, já faz um novo direcionamento no teu pensamento, tira a ansiedade e melhora o sistema imunológico, e melhora a perspectiva, melhora a evolução de várias doenças. Então já é provado hoje que a situação mental, a situação espiritual, sobretudo, impactam na evolução das doenças. Gustavo, conta com a gente para tudo. Quero acompanhar essa sua preparação aí para as Olimpíadas. Daqui 2 anos. 2 anos tem muito chão, né, doutor? A gente está nesse projeto. Mas tem que começar agora, não é, doutor? Não é assim? Não tem moleza, não. Não tem moleza, não. Ainda mais aqui, não vai ter moleza mesmo. Não, é para treinar o coração mesmo, né? É, para treinar o coração. O seu e da sua família toda, né? Da sua mãe e de todo mundo. Eu quero medalha. Vamos. Gustavo, conta com a gente para tudo. Quero deixar para você o Instagram do Gustavo, porque daí você pode também adquirir o livro. Ali tem todo o caminho para você fazer, mas o livro já está à venda também. É Gu Teixeira Tatu, está aí na tela para você. E ali você vai acompanhando não só o trabalho do Gustavo como tatuador, mas ele tem postado muitas das palestras também e dos podcasts que ele tem participado. E é muito importante, o que o Gustavo falou é uma lição de vida para a gente. Que a gente possa entender cada vez mais que a gente consegue superar, mas você precisa começar a pensar nessa superação para que ela efetivamente aconteça. E sempre busque um profissional que possa estar ao teu lado te acompanhando nesse desafio. É uma doença séria, é um problema sério que o Gu tem enfrentado ao longo da vida. Mas com o profissional capacitado, você vai vencendo esses problemas, por isso que é importante também, quando eu falo para você procurar o Dr. Bruno para fazê-lo, para que você tenha essa possibilidade, mais do que nunca, de ter o tratamento adequado e acompanhamento adequado para fazer com que isso seja mais um ganho para você e um exemplo para tanta gente que o Gustavo, como eu falei, tem transformado a vida de tantas pessoas. Obrigada, viu, Gustavo? Obrigada, doutor, de apresentar uma bênção como essa para a gente, para deixar a gente mais feliz. E a última coisa que eu sempre falo, por favor, doe sangue, doe plaquetas, doe medula, por favor, salve vidas, porque como eu sempre falo, é um prazer estar vivo. O sangue de vocês corre em mim, então se eu estou vivo também, são essas pessoas que doam. Muito obrigado pela doação e obrigado pela oportunidade de poder passar essa mensagem. Obrigado, doutor. Obrigado. Conta com a gente. Obrigado. Doutor, você vai poder ficar aqui um pouquinho para experimentar a receita com a gente? Vamos. O Gustavo vai experimentar a receita sem a carne, tá? Né, tia Cris? É. Seja bem-vinda, tia Cris. Ó que linda a medalha. Fiquei com a medalha na mão e não mostrei a medalha do Gustavo. Olha que linda, que apareceu na tela. Mas quero mostrar para você que coisa mais linda. Cadê essa daqui, ó? Ah, estou mostrando aí com você, Gustavo. Mais bonita que na minha mão. Ai, que legal. Né, tia Cris? É. Então, vamos mostrar histórias de vencedores, né? Oh, Tudo bem, minha querida? graças a Deus. Já sabe que tem panqueca sem nada para Gustavo, né? Tem. Por onde nós começamos, minha querida? Pela massa. Deixa eu fechar essa gavetinha aqui. Pela massa, vamos lá. Vamos. Deixa eu pegar um gelzinho. Tia Cris, tudo bem, minha querida? Tudo jóia, graças a Deus. Por falar em superação, quero mandar um beijo para o Ricardo e para a Andréia. A Andréia é uma paciente com câncer que foi internada de novo, ela vem sempre aqui. É uma abençoada que tem transformado a vida de tantas pessoas, ajudando tantas mulheres com o projeto Sacolinha do Amor. Então quero deixar toda a nossa oração para a Andréia, para ela superar mais essa fase. Ela está na UTI, Ricardo falou comigo hoje de manhã. Então um beijo enorme, nós estamos orando por você e vai ser mais uma vitória para você, André. A gente te ama muito, que Deus te abençoe, que você vença mais uma dessas batalhas que você tem vencido ao longo desses anos, viu? Um beijo pro Ricardo. Forte aí, Ricardo. Estamos aqui em oração por vocês, viu? Amém. Vamos lá, minha querida. Lá. Nós Já vamos que eles colocar... falou de nós fazermos a lasanha com a massinha da panqueca, porque a massinha da panqueca ela é mais leve. Bem mais leve. Então é gostoso porque é primeiro que a versatilidade. Você pode fazer a panqueca tradicional, mas você pode fazer a lasanha que você vai sentir essa leveza na massa. Que é importante também para você que está fazendo uma dieta. Ela usa um pouquinho da massinha da tapioca. Para dar essa leveza também, tá? Isso. Então é uma receita bem legal para você fazer e para vender também. Vamos começar com o ovo.
Nossa, estamos modernos hoje, hein? É. O que é esse trem, tia Cris? É o... É o mix. O mix? Tá, então vamos lá. Então, o Ovo. Tia Cris dá risada. queijinho ralado. Essa mulher tá muito... Cadê o Luca? Não veio? Veio não, hoje ele tá trabalhando. Oh, meu Deus. Ó, o queijinho Vamos lá, ralado, queijinho. tudo pouquinho. O maravilhoso leite em pó. Leite em pó. Tia Cris, essa quantidade que você tá fazendo, ela rende quantas panquecas? Ela vai dar em torno de umas 6, 7 panquequinhas, que eu tô usando metade da massa, tá? Para ir rápido, Mais tá? ou menos desse tamanho, né? É. A Ou massa maior. que você colocou na tela, ela rende essa quantidade Ah, um pouco ela vai mais. render mais. Rende mais, É, né? vai render Então você mais. vê, ela é bem fininha, olha. Isso. Tamanho Quanto de uma mais frigideirinha fina, pequena. Melhor. É, eu até trouxe as 2 frigideiras, vou fazendo as 2 pro Tá. pessoal ver. Então aqui nós vamos colocar a goma, Certo? tá? Que eu já medi tudo lá, tá? Então você Tá tudo colocou medidinho, o leite tudo- em pó, Isso. o ovo, a goma, o queijo ralado. queijo ralado que já vai ficar com gostinho na É, massa. Agora a água, que são os 2 copos de americano. Queijo pode, Gustavo? Ele Então falou tá. que pode, por isso que eu coloquei. E o trigo. Não, porque vai queijo ralado na massa. É, Pode. mas eu só coloquei porque ele disse que podia. Ah, tá. Que eu falei assim que eu ia fazer, né? Direto pra ele. É, mas vou ele fazer disse pra que- ele. É. Ele disse que podia, então. Tenho medo Aí aqui, desses ó. mix, já que vou até ficar longe. Não, aqui tá Mas dá facinho. certo, né, menina? Tá. Por isso que eu já Olha aí, usei dá aqui, ó. certo. Dá certo e pronto. Oh, meu Deus, que delícia, tá Certíssimo. quentinha aqui pra gente Tá. experimentar. E eu fui mexer aqui e desliguei o forno. Ah, tá, liguei. Então você pode fazer com o mix também, que é mais mix. prático, né, tia Porque Cris? o liquidificador, né? O mix é mais prático que o liquidificador. Ó, aqui Mais eu- rápido, mais prático. É. Então aqui, ó. Claro que você pode fazer a panqueca tradicional também. Sim, sim. Você pode fazer o recheio e fazer o recheio, até o recheio da carne louca mesmo pra panqueca. É. É que a ideia é fazer essa lasanha Fazer um pouco diferente, diferente, né? mais leve também pra você. Isso. Mas se você preferir manter a panqueca, tudo bem, Isso mesmo. né? Ah, e ela fica nessa textura mais fininha também. Fica. Ela ficou, Cleida, aqui um pouquinho mais grossa. Mas Qual o que é a eu vou ideia? fazer? Como você prefere? Ela mais grossinha ou mais fininha? Não, eu prefiro mais fininha. Tá. Mas eu trouxe aqui, ó. Ela aqui tá mais fina, ó. Ah, Que então vou aqui- mostrar pra você a diferença, Mostra a diferença, olha. porque aqui... Essa daqui a tia Cris já trouxe. Vamos fazer essa então que você prefere. Bom, mas é assim, ó. É isso que eu queria bater Essa é aqui. bem fininha Isso. e Essa essa aqui fica mais... é tá pra vendo que você. ela... Eu vou fazer uma Ó, dessa aqui também. Ela é fica pra- mais grossinha, ó. Isso. E faz pro Gustavo essa que tem o queijo. Essa aqui, todas elas têm. Ah, tá. É que essa aqui, ela é melhor até pra fazer a panqueca doce. Entendeu? Tá. Se a pessoa quiser fazer a panqueca doce, essa aqui ela fica maravilhosa com a panquequinha doce, tá? Certo. Aí aqui, nós vamos aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho só de manteiga. E na verdade, se eu fizer a panqueca mesmo, e não a lasanha, essa mais grossinha vai ficar mais fácil até pra eu enrolar o recheio, né, tia Cris? Exato. Porque na lasanha, como você não vai precisar enrolar, você faz a mais fininha. Isso. Porque você vai fazer as camadinhas, então fica com menos sabor de massa. É. Mas pra você fazer a panqueca, você sempre vai precisar dar uma enroladinha maior. Daí você, na hora de enrolar, fica mais fácil com a mais grossinha. Sim. Tá. E aqui é assim. Não vou conseguir apertar. Ah, é? Aumentar pra mim. Na isso aqui doce, não põe o queijo, né, tia Cris? também. Põe tudo. Posso pôr? Pode pôr, Tá. se a pessoa puder comer. Tá. Se não, não coloca. Aqui também, você aumenta isso aqui pra mim, Aumenta. por favor. Que aí eu faço uma de cada Certo. pra mostrar. Porque o importante vai ser a montagem. E essa daqui, tia Cris, nós vamos montar com essa, É, né? exatamente. Qual é a primeira base aqui pra eu montar? O molho, pega o molhinho aí. Quer montar? Você vai montar? Vou montando enquanto você faz Pega aí. o molho. Abre as Tia Cris, você fez laterais. umas saladas diferentes, hein? Fiz. Gustavo já adivinhou, né? Isso? E sem tomate. Você adivinhou que o Gustavo vinha, né? É. Tem 2 tipos de salada ali que eu vi que você Tem. colocou. Olha, Aham. essa é a lasanha com a carne louca. Daí tem 2 tipos de salada que os meninos estão te mostrando. Uma me parece que é de batata. É, uma é de batata com salsinha, coentro, azeite extra virgem. Todos eles têm azeite extra virgem e vinagre de maçã. Certo. E a outra? Esse aqui é só cebola, cebolinha branca, repolho e cenoura. Olha. E ele tem um pouquinho também de cebolinha, só. Tia Cris, aqui ó, a primeira Pode camada é a colocar. carne. É, Então, vai olha, colocando, que eu vou fazendo carne aqui, louca. você A tia vai. Cris já ensinou aqui a carne louca pra você. Que é a aquela. carne cozida que você vai desfiar bem, vai ficar nessa textura. Daí a primeira etapa é
Você pode fazer numa forma maior. A gente prefere a refratária, que aqui fica mais fácil para te mostrar. É, para mostrar. Primeira camada generosa, né, tia Cris? É, isso mesmo. Sem dó da carne. Sem dó. Você que gosta de carne, faz com bastante carne para você sentir esse sabor. Porque você viu que essa lasanha ela é diferente. Ela não é aquela Maçuda. lasanha, não é nem maçuda e nem com muito molho, né? Nem com muito queijo. Eu ponho o queijo aqui, não? Pouquinho. Nessa Então primeira ou na outra? Não, na outra. Nas Tá. outras camadas. Então já ponho E eu vou cortando aqui, tia Cris, pra Não fazer? precisa, você vai fazer dessa forma, ó. Ah. Eu vou fazer uma e você vai com as outras. Vou pôr essa aqui e aí você vai remontando pra cobrir. Tia Cris, mas isso é rebarba? Pode deixar. Ó, deu assim, ó? Só duas já deu? Não, mas são três? Você tem que deixar a rebarba. Ah, tem que deixar a rebarba? Tem alguma razão pra rebarba, então? Tem um pulinho do gato no finalzinho pra Você gente viu que eu ver. entendo tudo, né, Gustavo, de vai cozinha, colocando. né? Ajudar. É, a gente vai tentar. E põe mais uma, tia Cris? Pode Na colocar ponta? aqui, ó. Ah, então, olha, Sempre quando você juntinho, for tá fazer, vendo? Ó. você tem que deixar a rebarba, ó. Deixa a rebarba. Se for fazer na outra também? Também. Você vai Daí ver agora que eu tá coloco tudo mais carne ou rebarbinha. queijo? Pode colocar carne. Certo. Coloque a carne. Aí Tá. se você gostar, porque tem pessoas que não gostam, aí você vai colocar milho, ervilha, Tudo bem. tá bom? Milho, ervilha, tudo bem. Isso. É, porque você vai fazer uma lasanha diferente. Isso. Mas Você vai você vai fazer uma refeição com tanto de É. carne desse. Daí eu já ponho aqui por cima azeitona e milho. E aí você vai colocar o queijinho. Queijo pouquinho também de eu queijo. gosto muito, igual o Gustavo, mas o Gustavo não vai comer esse. Na dela, posso fazer uma panqueca que não tenha, só tenha queijo e os legumes? Isso fica bom? Não, para o recheio? É, Com que nem o do certeza. Gustavo? Mesmo sendo lasanha, pode, Sim. né? Inclusive, eu posso até fazer já aqui para ver, ó. É, faz uma Porque pra ele, tia aí Cris, vai também. derreter o queijinho, ó. Ah, você já vai por aí? É, como se fosse um crepe. Tá. Sabe o crepe francês? Vai ser como se fosse ele. E aí ele acompanha com a saladinha. E aqui, olha, eu tô pondo queijo, certo? Isso, pode pôr um pouquinho. Tudo aqui você vai colocar o intuito aqui não é o queijo. Menos. Então tá bom esse tanto, É. né? Aqui o intuito, o que é? A carne e a massinha. Agora você vai colocar a massinha e nessa você não vai remontar e você vai recortar ela. Tá. Porque essa aqui ela vai fechar depois. Ah, entendi. Então aqui eu você vou só cortar o meio, corta essa. o meio. Tá. Você corta, deixa eu pegar. Só aí eu pego pra, um pra cobrir o meio dela, só né? pra cobrir o meio. Depois você fecha, aí você vai colocar mais carne e você vai fechar. Não cabe mais carne aqui não, tia Cris. Cabe. Ó, mais uma? Pode colocar. Agora, se você vai colocar um pouquinho do molho aqui, coloca um pouquinho do molho nas lateraisinhas Vou ali. pegar um pedacinho pra experimentar? Pode experimentar. E essa aqui você vai ver E que é agora? o mesmo saborzinho. Agora você coloca um pouquinho de molho aqui, que é pra Só nas fechar. rebabas? É, Tá. que é pra ela fechar, tá? Gente, vocês estão prestando atenção no nível nessa lasanha, do tanto de carne que tem nessa lasanha? Meu Deus. Tia Cris, É, quanto porque- que eu vou gastar pra fazer uma lasanha dessa? Porque Você vai gastar Tem que pensar na hora de vender. pra fazer essa aqui. Você Tá. vai gastar em torno de R$75 Certo. pra fazer recheado. Mas Você também vai tem uns conseguir 3 quilos, cortar. né? É, ela deve ter em torno de 2,5 kg. Tem que vender a E aí peça, você então. vende, exatamente, aí você vai vender o quilo, né? Se a pessoa Certo. quiser no quilo, você aqui tem que desligar. E agora, aqui. tia Cris, ó. Agora você vai fechar. Aqui primeiro? Feche. Fechei. Feche todinha. Isso. Meu Aí agora você vai, aí você abaixa, né? Porque ela vai. Tá. E aí? Isso, aqui tem que desligar, Keila. Desliga Acabou? aqui pra mim o seu dedinho. Desliga ali, por favor. Aí aqui o que, Essa que você tá vai pronta, fazer? tia Cris? Todas duas. Tá. Aí aqui você só faz isso, ó. Tá vendo que aqui ficou um pouquinho? Abertinho. Aí Porque você eu pus só muita faz- carne, né? Não, mas tá ótimo. Porque aqui é justamente o diferencial. É uma lasanha diferente. Não é a lasanha tradicional. Daí eu vou pôr mais carne só pra selar. Isso. E aqui aí você vai colocar o queijo, Ah, que é pra ele gratinar. gratinar. E deixa no forno. E deixa no forno. Como ela já está pronta e a carne já está pronta, Só pra gratinou o gratinou. queijo, já era. Exatamente. E aí, se quiser, se gostar, oréganozinho. A gente gosta de tudo. Graças a Deus. Acabou-se. Ó. Forno. Forno. Tem uma quente aqui, Mas né? Tem, deixa eu pegar Oh, pra meu você, Deus. pra você não se Olha, o queimar. Gustavo vai experimentar comigo. A dele tá pronta, tia Cris? Tá. A gente só vai colocar os Não, legumes. pelo amor de Deus. Que coisa Desliga mais o linda, fogo. hein? Mas aqui você fez o mesmo esquema? Dobra ela? O mesmo esquema, você vai ver. Vem aqui pra você não se queimar, peraí. Eu já ia puxar Tá assim, ó. quente, tá quente.
Olha, ai, Gustavo, que pena que você não come a carne, mas tudo bem que ela fez, Mas tá? ele come o queijo. Depois você faz mais panqueca pra ele, tá, tia Cris? Tá certo. Então essa daqui, o forno é o seguinte, vai ficar no forno o tempo necessário Só pra pra gratinar. você gratinar e ficar como essa que os meninos estão te mostrando. Fica mais Esse é o torradinho. ponto dela, que é essa daqui, tá vendo? Isso. Essa daqui vai ficar do jeito que os meninos te mostraram a outra. Põe essa no Gratinou, forno. derreteu o queijo, ela tá pronta, porque a massinha já tá pronta e a carne também. Isso mesmo. Foi. Pegar Agora o nós prato vamos pra- cortar aí pra você. Então, olha, importante essa história do preço para você não perder dinheiro na hora de fazer. Isso. Não é um prato acessível, porque se você vai... Vamos imaginar que a pessoa queira comprar assim, que não vai dar o quilo. Vai ser essa daqui, você Essa gastou lá- R$70. Exatamente. Eu Aí você vendo por vende enquanto, por 150 no mais ou menos, É. né? E Porque ela é se- bem pesada, então você sempre não se esqueça de precificar direitinho. E as pessoas vão comprar sabendo como que vai estar, né? Eu tenho, graças a Deus, eu vendo muito bem. Ó. Gustavo, vem comigo, Gustavo. Vem comer comigo. Olha, o se você quiser Instagram uma da Tia saladinha, Cris deixa eu pôr. é o da Cris Delivery. Mas eu quero te dar também o WhatsApp dela, porque no WhatsApp dela você pode fazer a sua encomenda, que é o 949097150. Fazer outro. 994097150 para você fazer a sua encomenda. Olha que coisa mais linda. Pra quem gosta de carne é uma beleza, né, Gustavo? Quanto tempo você comeu carne? Muito tempo? Vida toda, fazem 3 anos que eu parei. Mas é uma coisa uma difícil pra saladinha. você ou é aquela determinação de tô melhor e pronto? Não, porque essa vez foi mais com o sentido espiritual de parar de comer a carne. Ah, e aí tá. eu parei e o mais... Como se fosse um voto. E o mais magnífico é que todo o exame de sangue melhorou de uma forma surreal. Então, e aí eu mantive. Então Quando é o teve que eu falo. resultado, Se você tem uma mudança e que você percebe no teu dia a dia que te faz bem, não adianta que você não volta mais, né? Mas não acho errado quem come carne, cada um, porque eu também comia, pelo amor de Deus, não sou aquelas pessoas chatas, mas pra mim, pro Gustavo, fez Pra você sentido fez, parar e parei. fez bem E pra fez tua bem, saúde. sim. Você sabe que eu gosto muito de carne. Muito mais do que qualquer outro prato. Mas é algo que se me fizer mal, eu Para. acho que a saúde da gente é a coisa mais importante. Se alguém falar, se fizer um exame e falar, não, você tem que parar de fazer, você vai parar, Vai parar, porque sim. não vai... Mas olha Não que coisa mexemos linda. lá. Então aqui tem os dois tipos Obrigado. de salada e tem o queijo. Peraí, Gustavo, deixa eu cortar para eles experimentar junto. Então você anotou direitinho o Instagram da Tia Cris, né? Tá aí na tela para você, o da Cris Delivery, e também você tem a oportunidade de fazer a sua encomenda pra Tia Cris, tá? Principalmente E tá aí na agora tela. da ceia de Natal. Ai, meu, já tá chegando. Uma né? boa, hein? Aproveitar e fazer logo o pedido, né? Que aí fica tudo lotado. Fica, vai exatamente, vai perder. Gustavo. Fica tudo lotado Graças e a pronto. Deus, Tá aí, quando olha. chega final de dezembro, aí eu não tenho mais vaga. Graças a Deus. Mas vai Nove- ser antes, vai ser antes. Vai ser Deus antes. quiser. 94909-7150 pra você fazer a sua encomenda. Isso. Cortou aí, Gu? Vamos lá. Agora experimente, Olha, você gente. que gosta demais de carne. Ela fala que eu não gosto muito de tapioca. Daí ela falou, tem tapioca. Daí eu falei, não, mas tudo Nossa, bem. Já tá lindo, já. Vamos lá? Vamos. Nos stories, o motivo da minha alegria. E eu tô postando Massa boa, né? todo dia. Nossa, que delícia. Salada ainda melhor. Melhor que a massa da lasanha. Não é, Gu? Olha, Essa massa ela fica levinha, né? Porque tem a tapioca, tem a levezinha. e vou né? te falar uma coisa. A massa, pra você que tá em casa, ela desmancha na boca. Desmancha. Então você sente a massa desmanchando na boca. Vale super a pena você mudar a massa da farinha de trigo para essa massa aqui. Porque você percebe que é uma massa mais leve. Ela não vai farinha de trigo, Vai um pouquinho de trigo. mas é pouco? É, Menos do que a tapioca. exato. Mas se a pessoa não pode comer glúten, Só pode de tapioca. substituir, não, por farinha de arroz e âmido de milho. Mas você colocou muito mais tapioca do que a farinha, né? Mais ou menos, um pouquinho. Fica o trigo vai um muito pouquinho mais mas leve. ela Não fica fica, leve. Gustavo? Eu Muito mais leve? tô curtindo aqui. Não sei o que vocês estão falando, só tô curtindo aqui. Quando eu vendia. Você vê como tá assim, ruim, né, Não, Gustavo? tá muito bom. Oh, meu Quando eu Deus. fazia almoço, jantares assim para buffet, e a gente tinha pessoas que comia desse tamanho da do Gustavo, em torno de 10 unidades salgadas e 4 Nossa. doces. Que bom que o Dr. Bruno tá aqui nesse É. vídeo aí, né? Fala que não pode comer muito Ah, ele ia doce. falar? né? Mas essa não tá doce. Não, não pode. Pelo não amor pode. de Deus, essa mas, não tá doce. Mas tem uma doce ou não? Tem o pior que não. Não. Ah, é verdade. Não, você falou pra ele que tá 30 dias sem açúcar. 31. É, 31. Não tem essa de doce não tem hoje. doce não. Tem só massinha, Gu. Tá ótimo, tá valendo. Gustavo, obrigada. Fica aqui Valeu, com a gente. Só vou dar tchau essa pra você que tá em massinha aí, casa. com- Te agradecer pela companhia. Muito, muito obrigada. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente.
Amanhã, às 2h30, nós voltamos com mais Tudo de Bom para você. Amanhã é dia do nosso Trocando Ideias, então estou te esperando. É um momento muito especial, vamos falar de um assunto extremamente importante. Então fique aqui com a gente, que eu tenho certeza que você vai ficar bem informado e vai se alegrar muito com tudo que nós vamos mostrar para você amanhã, porque nós vamos falar de qualidade de vida, vamos falar também de superação e vamos mostrar para você que na medida em que as pessoas têm um problema, elas encontram uma maneira de superá-lo. Mais uma vez, com Tudo de Bom para você. Às 2h da tarde eu te espero. Um beijo, até lá.